vídeo eu trouxe para você um super resumão da primeira e da segunda temporada de Dark, para você dar uma refrescada na memória antes de passar para a terceira e última temporada. Dark, como a gente já sabe, é uma série de ficção científica alemã da Netflix, inclusive é a primeira série de origem alemã do streaming. Então nesse resumo você vai se lembrar de tudo que é importante para poder passar para a terceira temporada. Mas antes de mais nada, não se esqueça, gente, por favor, de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então vamos dar início ao resumo da primeira temporada. Valendo! A série se passa em Winden, na Alemanha, e em 1986 acontece uma explosão na usina nuclear da cidade, que cria um buraco de minhoca, que é basicamente um túnel do tempo. Tudo começa com Mikkel Nielsen, que em 2019 entra no buraco de minhoca e reaparece em 1986, e é adotado pela Ines Kevald, que muda o seu nome para Michael Kevald. Ele cresce, se casa com a Hannah e eles têm um filho chamado Jonas. E em 2019 nós temos dois Mikkels, o que é filho do Ulrich Nielsen e o Mikkel que voltou no tempo e agora se chama Michael Kevald. O Michael, em junho de 2019, comete suicídio, 3 meses antes do Mikkel entrar no buraco de minhoca, voltando de novo para 1986 e criando esse looping infinito. Só que o Michael adulto, antes de se matar, deixa uma carta que só pode ser aberta depois que o Mikkel pequeno desaparecer, para que ninguém impeça ele de entrar no buraco de minhoca. Então vamos para a história do Jonas. Ele é filho do Michael, que é o Mikkel, e após a morte do pai, ele recebe uma carta de um cara mais velho que depois a gente descobre que é ele mesmo do futuro. E nessa carta há uma explicação de que o pai dele era o Mikkel. Então Jonas viaja para 1986 para tentar salvar o Mikkel, mas lá ele é sequestrado. E lá nesse quarto onde ele está preso aparece uma espécie de portal onde ele vê o Helg pequeno. E ao se tocarem eles são transportados. E o Jonas vai parar no mundo que parece ser pós-apocalíptico, que é o futuro em 2052. Helg é filho do Burt Doppler, que era o fundador da usina nuclear. E o Helg tem sua história definida pelo Ulrich Nielsen, que é o pai do Mikkel. Ele descobre sobre a viagem do tempo e vai atrás do filho no buraco de minhoca. Só que ele acaba indo parar em 1953. E lá ele encontra o Helg criança, vendo ali uma oportunidade de impedir que o Helg cresça e faça as coisas terríveis que ele fez. Então o Ulrich tenta matar ele com pedradas, o que dá errado e Helg sobrevive. Mas na tentativa de esconder o corpo, Ulrich deixa o Helg no bunker, onde com a criação do portal, Helg vê o Jonas e é transportado para o quarto onde Jonas estava preso. Preso por quem? Pelo Helg adulto e pelo Noah. Noah é um padre misterioso que é um viajante do tempo, membro dos Sigmunds. E ele tenta criar uma máquina do tempo com a ajuda de Helg, usando garotos de tempos aleatórios como cobaia. Helg do futuro tenta convencer o Helg adulto que o Noah é do mal, mas ele não acredita. Na primeira temporada, a máquina do tempo do Helg e do Noah não funciona nenhuma vez e os garotos sempre morrem. Outro personagem importantíssimo é a Claudia Tiedemann. Ela é filha do Egon, que é o policial que prende Ulrich em 1953. Quando adulta, ela se torna a diretora da usina nuclear e ganha um livro do Helg, que era meio apaixonadinho por ela. E o livro era Uma Jornada através do Tempo, do relojoeiro e estudioso do tempo H.G. Tannhaus, que é procurado pela Cláudia do futuro para que ele criasse outra máquina do tempo, que é usada pelo Jonas do futuro na tentativa de quebrar esse looping infinito, mas que acaba na verdade criando aquele portal pelo qual o Jonas troca de lugar com o Helg. E o Helg vai então para 2019 e o Jonas vai para 2053, o que criou outro looping. Então, na tentativa de quebrar um looping, na verdade, o Jonas acaba criando mais um. Bem louco! A segunda temporada ela é uma contagem regressiva para o fim do mundo, que é no dia 27 de junho de 2020. Então eu vou contar para vocês nessa forma de contagem regressiva, especificando em qual ano acontece cada fato, faltando 6 dias para o apocalipse. Em 1921, Jovem Noah está cavando o futuro buraco de minhoca com outro jovem que a gente não sabe quem é, mas a gente imagina que seja o Bartosz. Noah fala com o outro jovem que ele perdeu a fé em Adam e o mata.
Enquanto isso, Noah adulto lê no caderno que 27 de junho de 2020 será o começo do apocalipse. Adam manda Noah achar as páginas que estão faltando do caderno. Enquanto isso, em 2020, Alexander, que é o diretor da usina, anuncia o fechamento dela em 6 dias. Já em 2053, Jonas acorda em uma Vinden totalmente destruída. Ele vai até o bunker e acha uma gravação da Claudia, dizendo que ela era uma das poucas sobreviventes de 27 de junho de 2020. Ele encontra um grupo de sobreviventes que são liderados pela Elizabeth adulta, faltando 5 dias para o apocalipse. Em 1987, a Claudia idosa encontra com a Claudia de 1987 e conta a ela sobre as viagens do tempo, sobre o apocalipse e também que ela precisa impedir o Adam. Ela vai embora usando uma máquina do tempo que já estava pronta. E a Claudia adulta então desenterra uma máquina do tempo que a Claudia idosa havia deixado para ela no quintal. Em 2053, Jonas é capturado por ter ido até a zona proibida, que era a usina. E lá ele encontra uma fita da Claudia, explicando para ele o que era matéria escura. Os sobreviventes o levam para ser enforcado, mas no último segundo Elizabeth resolve poupá-lo, mas ele fica com um machucado enorme de corda no pescoço. Jonas volta com Silja, que era a intérprete da Elizabeth, para a usina, onde ele entra na matéria escura e vai embora. Mas Silja é pega por Elizabeth. Faltando 4 dias para o apocalipse. Em 1987, Noah prepara Helge para voltar para casa. E essa é a primeira vez que a máquina do tempo de Noah funciona. Claudia visita Tannhaus, que a reconhece e conta para ela sobre o paradoxo de Bootstrap, que é quando o elemento do futuro é enviado ao passado e ele passa a não ter mais origem definida, criando um ciclo. Ele ensina para ela como usar a máquina. Em 1954, Helge volta para casa, Agnes vai até o bunker e encontra Claudia idosa, que entrega para ela um pedaço de jornal e diz que Agnes deve devolver para Claudia em algum momento específico. Mais pra frente a gente descobre que na verdade esse pedaço de papel era um recorte de jornal falando da morte da Claudia. Claudia idosa visita Tannhaus, que diz que ainda não terminou a máquina do tempo. Ela dá a ele o livro que ele vai escrever em alguns anos. Noah mata Claudia e rouba as últimas páginas que estavam com ela. Em 1921, Noah, que conseguiu as páginas que faltavam em 1954 com a Claudia, fala com Adam que não conseguiu. Em 2020, a Claudia adulta de 1986 vê a sua filha Regina doente. Em 1921, o Jonas vai de 2053 para esse ano e é resgatado pelo pai de Agnes e Noah. Jonas vai até o buraco de minhoca e fica puto porque ainda não está pronto. Noah, jovem, que estava esperando ele lá fora, levou ele até o Adam, que explicou a ele que a deformidade do seu rosto é decorrente da quantidade de vezes que ele viajou no tempo e mostra que ele tem uma cicatriz de ferimento no pescoço idêntica a que o Jonas ficou depois de ser enforcado. Então a gente sabe que Adam, na verdade, é o Jonas velho. No, God! Em 2020, Charlotte e Peter levam Hannah e Jonas até o bunker e mostram a eles toda a sua investigação sobre viagem no tempo. Peter dá o caderno a Jonas e diz que as últimas páginas estão faltando. Faltam 2 dias para o apocalipse. Em 1921, Adam conta para Jonas sobre o apocalipse e que os Sigmunds conseguiram recriar a partícula de Deus, criando um portal em que é possível viajar para qualquer espaço de tempo. Então ele sugere que Jonas viaje para 20 de junho de 2019 para impedir que seu pai, Michael, se mate e então quebrar o ciclo. Em 1987, Ulrich, que ficou preso desde 1953, consegue fugir e encontrar Mikkel. Porém, eles são pegos pela polícia antes de conseguirem entrar no buraco de minhoca. Gente, se tem um personagem dessa série que sofre, é o Ulrich. Coitado. Em 2020, Noah encontra Charlotte e conta que ele é seu pai. 20 de junho de 2019, um dia antes do suicídio de Michael. Mikkel vai à casa dos Kenwald e Michael vê sua versão criança. Jonas, de 2020, vai para casa e encontra seu pai e conta que sabe toda a verdade sobre ele ser o Mikkel e pede então para que ele não se mate. Mas Michael não tinha a menor intenção de se matar e fica todo confuso. Jonas então mostra a ele a carta de suicídio que ele havia deixado. Então Michael revela que na noite em que ele entrou no buraco de minhoca,
foi o Jonas, exatamente a versão de 2020 que estava ali conversando com ele naquele momento, é que havia levado ele para o buraco de minhoca e deixado ele em 1986. Michael diz que Jonas não está lá para impedi-lo, e sim para mostrar a ele o que ele precisava fazer. Então a Cláudia idosa aparece lá e diz ao Jonas que o Adam só enviou ele para lá para garantir que tudo acontecesse da mesma maneira. Então o Mikkel, que agora é Michael, escreveu a carta e realmente se suicidou. Falta um dia para o apocalipse. Em 1987, a Cláudia descobre que nesse dia, 26 de junho de 1987, é o dia da morte do pai dela. Então ela vai até ele para impedir que ele morra. Mas conversando com ele, ela descobre que ele está se envolvendo muito nessa questão das viagens no tempo, quase descobrindo toda a verdade. E quando ele percebe que ela está envolvida, ela acaba causando a morte dele por acidente, pois ele tropeça e bate a cabeça. Jonas de 2020 encontra a Cláudia jovem e a leva para o futuro, no dia do apocalipse. Em 1921, Noah conta para Adam que encontrou as páginas perdidas e que ele já sabe que ele tem sido enganado pelo Adam todo esse tempo. E também que ele sabe que a filha dele, na verdade, é a Charlotte. Então Agnes mata o irmão. Em 1987, Jonas de 2020 diz a Cláudia que ele conseguiu fechar a passagem da caverna, mas isso não parou os ciclos, e que a Cláudia idosa disse a ele que ele e a Cláudia jovem poderiam mudar tudo. Jonas abre a passagem e liga a máquina lá dentro, com um pouco da partícula de Deus, para ligar todos os tempos. Em 2020, o investigador Clausen vai até a usina exigindo ver a antiga piscina do reator. Cláudia, adulta, leva sua filha Regina para o bunker, onde já estão Peter e Elizabeth. Jonas vai atrás de Marta. Noah jovem encontra com Jonas do futuro e diz a ele que ele não pode matar o Adam. E lhe entrega uma carta da Marta que ele lê, mas não conta pra gente o que está escrito lá. Noah diz que Jonas do futuro precisa salvar Magnus, Bartosz e Francesca, depois ele próprio e a Agnes. Só assim a Marta sobreviveria. Jonas de 2020 chega em casa e encontra a Marta e eles se beijam. Então Adam aparece e diz que agora todas as peças estão no lugar. Ada atira em Marta e diz ao Jonas que é essa dor que fará com que ele se torne quem ele precisa ser. Jonas do futuro leva Magnus, Bartosz e Francesca para algum lugar na máquina do tempo. Noah jovem chega no bunker e conhece Elizabeth. Catarine vai até a passagem do buraco de minhoca e abre em busca de encontrar o filho e o marido. Começa a se formar um portal no poço da usina, aparecendo Elizabeth de 1953 e Charlotte a vê. E quando as duas se tocam, Vindey é coberto por um campo de força negro. É então que aparece uma outra Marta lá na casa do Jonas, que tem um dispositivo do tempo e diz a ele que eles precisam ir. Jonas pergunta a ela de que tempo ela é e ela diz: não é de que tempo, mas de que mundo. Quando você acha que não dá pra piorar, a bagunça aumentou mais ainda e os dois viajam juntos pra sei lá onde. Em 2053, Elizabeth abre uma caixa com fotos da sua família e fotos dela com o Noah e com a filha dos dois, que é a Charlotte. Elizabeth volta à usina e ativa a matéria escura, que é a hora que abre o portal e ela vê a mãe, que também é filha dela. Então ela é filha da mãe dela e a mãe dela é filha dela. Mas foi com esse cogumelo gigante aí cobrindo a cidade que nós terminamos a segunda temporada. Fiquem ligados que vai ter resumo da terceira temporada aqui nos próximos dias. Até o próximo vídeo. Beijo!